uma vez só posso usá-lo, meu Pai, conforme a tua vontade, o teu querer. A tua palavra não é abençoada, Senhor, mas nós pedimos ao Senhor que use o teu servo conforme o teu querer e a tua vontade. Dê para ele fortalecimento, ousadia, unção, como o Senhor já tem feito em tantos momentos, Pai. O abençoa mais uma vez, para que a tua palavra, meu Pai, possa estar também sobre os nossos corações. Abençoa a tua igreja, prepara os nossos corações como terra fértil, meu Pai, para receber uma palavra de edificação para a nossa vida, ao qual nós colocaremos em prática, conforme diz a tua palavra, que nós esconderemos a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Som. Queridos, a paz seja convosco, amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que maravilha, né? Como de costume, convido a amada igreja para juntos mais uma vez fazermos menção da palavra de Deus para a nossa meditação e vida espiritual, como já foi lido aqui na devocional. Vamos rever mais uma vez. Está lá no livro de Romanos, capítulo 1, e o versículo 16. Amém? Diz mais uma vez assim: porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém? Que Deus aplique a porção lida da sua palavra em nossos corações. Podeis assentar dando glória, porque quem dá glória com toda certeza recebe vitória. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Irmãos, pastor Mauro vai fazer algo diferente nesta noite. Jesus Cristo, no seu ministério, é de conhecimento de tudo, ele usava da didática e da pedagogia. Amém? Amém ou não amém? É assim ou não é? Amém. Jesus era pedagogo, ele usava da didática. E o pastor Mauro vai iniciar esta mensagem usando um meio que Jesus usava muito de parábolas. Ele usava de parábolas, porque a parábolas eram ilustrações que Jesus usava para ensinar as suas verdades. Amém, querido? E na minha introdução, na nossa pequena introdução, nós vamos entrar com esta mensagem e vocês prestem atenção, queridos, nesta ilustração, e depois eu vou entrar na mensagem, amém? Era assim: uma vez um certo pintor, ele tinha um sonho de retratar a Santa Ceia. Quem tem um retrato de Santa Ceia aqui em casa? Alguém? Todo mundo conhece, né? Esse pintor tinha esse desejo, essa vontade de retratar a Santa Ceia. Tá. E o pintor, ele precisava de pessoas, de seres humanos, para servir de modelo. E assim foi. Ele começou a chamar as pessoas no seu ateliê e retratava ali. Retratou 11 apóstolos. Amém? Todo mundo conhece. Foi lá Pedro, João. Ele achou maravilhoso. Já consegui retratar aqui, né? Acompanhe comigo, não entra na história, né? Mas depois vocês poderem entender. E quando ele viu lá, já consegui fazer os 11, ele falou: e agora eu tenho que retratar tal de Judas. Não é pelo nome, mas é pelo que esse personagem fez. Imagina você, mano, andar com o próprio Deus encarnado aqui na terra e teve a petulância ainda de trair Jesus. Pode um negócio desse? Andar com o próprio Deus encarnado? E ainda ter a petulância de enganar, de roubar. Eu fiquei imaginando, conjecturando, mas como pode um ser humano racional andar com o homem mais perfeito na terra e ter a petulância de ainda? Então todo mundo sabe. E até ojeriza aí quando se fala desse personagem. Então o pintor falou: agora como é que eu vou retratar esse personagem asqueroso que teve a petulância? E ali ele ficou pensando, ele é o único jeito de encontrar uma pessoa que possa retratar a face desse homem
aí nos lugares de baixo benefício, lá dos inferninhos da vida. É o único jeito. E aí eu vou ver uma pessoa asquerosa, uma pessoa repugnante, porque ele vai fazer o que ele fez. E hoje não é diferente, né? Hoje está continua aí para muita gente. Ainda bem que o nosso meio tem isso. Mas a gente sabe que ainda existe esse tipo de situação. Às vezes traiu Jesus para uma situaçãozinha. E aí até que ele falou, vou para os inferninhos da vida, vou lá, os baixos meretrizes, e de repente eu encontro uma espécie aí qualquer. E assim ele fez, irmão. Rodou, até que ele encontrou lá no fundo do poço, num homem numa decadência moral, espiritual e ética. Encontrou aquele cidadão e olhou para ele assim, só de olhar para a face daquele homem, ele sentia repulsa e medo de tão. E foi lá e fez o convite. Aquele homem bêbado, lá no fundo do poço, imagina, irmão, o pecado, ele tira a moral do homem, tira ou não tira? Cadê o som comigo? Tira a moral, tira o aspecto que nós temos da imagem e semelhança de Cristo. O homem perde moral, o homem perde tudo quando vive na prática de Deus. Até que ele encontrou aquele cidadão e fez o convite, aquele cidadão muito asqueroso, ainda relutou, mas quando se fala de dinheiro, é verdade, não é? Ele arreglou, tá bom, então vamos lá. Então ele foi e levou aquele cidadão lá no seu ateliê e retratou. Pronto, aí ele foi conseguir retratar os 12 apóstolos. Aí ele olhou para a tela e ficou pensando, e agora? Agora perguntou, como é que eu vou retratar a face de Cristo? Amém? Aqui. Como é que eu vou retratar a face de Cristo? Sendo o ser mais perfeito na face da terra, como é que eu posso pegar um personagem, como é que eu posso pegar um ser humano que possa retratar a face do Salvador? Quem é que possa ser, alcançar a estatura de perfeição de Cristo? E aquele homem ficou relutando anos e anos, como é que eu vou fazer? Eu não vou encontrar ninguém que possa refletir a glória de Cristo aqui na terra. Se todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus, não é verdade? E os anos foram se passou, ele é o único jeito. Eu vou dar umas visitas nessas igrejinhas pequenininhas, de repente, quem sabe eu encontro alguém que, estou vendo longe, mas possa transparecer a face de Cristo. E assim ele foi, vai numa, vai noutra, entra numa, até que ele entrou numa igrejinha, dormiu. Mas quando ele entrou ali, ele sentiu algo diferente. Esse espaço aqui tem algo diferente. E quando ele bateu o olho, lá no fim, irmão, ele viu um homem, aquele homem, eu olhei para ele, mas eu vi o brilho do Espírito Santo naquele homem, eu vi algo diferente, aquele homem tem algo diferente. E ele ficou prestando atenção naquele personagem, e no final do culto ele foi lá e fez o mesmo convite para aquele cidadão, meu amado. Eu vim aqui com esse propósito, explicou toda a situação. Você teria a gentileza de servir de modelo para que eu possa retratar a pessoa de Cristo? Porque é o meu sonho retratar. Não, um homem muito educado, cheio do Espírito Santo, irmão, a face dele resplandia a glória de Deus, e aquele homem ficou fascinado com aquele personagem, e aquele homem foi. Chegou lá ele, ele ficou admirando ali aquele retrato, aquela tela, e ele ia conseguir. Aí daqui a pouquinho o meu cidadão que serviu do modelo falou, oi, mas moço, você não se lembra de mim não? Aí perguntou, como é que é? Você não se lembra de mim? Não, como é que eu deveria lembrar de você? Não, aí você tem certeza que você não se lembra de mim? Não, nunca lhe vi. É a primeira vez que eu encontro com você. Mas como? Presta atenção aqui. Mas como assim? Aí o pintor ficou entregado, mas como é que eu conheci você? Já me viu? Sim, que há muitos anos atrás, anos e anos, você me pegou lá nos inferninhos, eu estava lá no fundo do poço, e me convidou para retratar ajuda. Agora, passar esses anos todos, você me convida para retratar a face de Cristo? Não. Imagina o impacto. Quem entendeu? Diga amém, diga graça. Graças a Deus. Aqui inicia a mensagem. Presta atenção no personagem, irmão.
que vai encaixar comigo e com você. Se você não passou esse processo, nem eu tenho alguma coisa errada. Então o pintor ficou perplexo. Não, peraí. Não, agora eu quero que você me conte, tintim por tintim, fase por fase, como você chegou a essa estatura de varão perfeito e a imagem e semelhança de um Cristo. Eu quero que vocês imaginem, irmão, a perplexidade daquele pintor, quando ele viu que o mesmo homem que outrora vivia no pecado, numa vida de decadência moral e espiritual, e agora refletia a face de Cristo, como nós somos hoje, a imagem e semelhança de Cristo. Amém ou amém? E aquele pintor, não, agora eu preciso que você me conte, porque eu não saio daqui enquanto você não me explicar como você chegou. E aqui eu peço que você entre comigo na história do personagem, né? E entre comigo na mensagem. Presta atenção, irmão, porque aconteceu comigo, creio eu que aconteceu com você. Como aquele homem chegou a essa mudança total e completa. E como sempre de costume, o pastor dá sempre um título para a mensagem. O tema da mensagem, o poder sobrenatural do Evangelho, né? O poder, quem teve essa experiência do poder sobrenatural do Evangelho, vai entender o que o Espírito Santo de Deus vai ministrar em cada coração. Que maravilha, irmão, quando você tem essa experiência do poder sobrenatural do Evangelho. Evangelho, como todos nós sabemos, alguns falam de gospel, boas novas de salvação. Todo dia essa boa nova, ela se renova, amém, não é? Que maravilha, irmão, que nós temos aqui. Agora eu olhando assim, como carioca da gema, num domingo desse, onde é que estava o pastor Mauro? Eu falei, Jesus, muito obrigado. Porque eu fiz uma repetição, voltei lá no passado, falei, Jesus, uma hora dessa, meu pai, como carioca, na escola de samba, eu estava nessa hora, lá no fundo do povo, atolado no pecado, numa vida decadente moral. Eu falei, olha o que eu estava fazendo agora no domingo desse, irmão. Alucinado, irmão. Eu bebia tanto, eu misturava tudo que era tipo de droga que eu ficava doidão com esse pai e mãe de meus irmãos. E quando eu falei, meu Deus, que privilégio, hoje eu estou na tua casa. Louvando, te adorando, porque hoje eu sei, e você também sabe que fomos criados para servir e adorar o Criador na beleza da sua vida. Fomos criados para isso, irmão. Não fomos criados para viver na prática do pecado. Não fomos criados para viver uma vida decadente, moral, espiritual e ética. É verdade ou não é, querido? Foi para isso que fomos criados. Adorar o Criador na beleza e servir a Ele. Então, queridos, o poder sobrenatural do Evangelho. Eu sempre gosto de trazer um resumo para que vocês possam entender. Nós fizemos menção aqui para a nossa meditação do livro de Romanos. E muitas vezes a gente fica curioso. E eu sempre gosto de fazer, nas minhas introduções, uma pequena exegese do livro que nós fizemos menção. Para que foi escrito, qual foi o propósito de o apóstolo Paulo ter escrito aos Romanos e ter falado essa palavra tão gloriosa, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo, irmão, ele escreveu essa epístola com um objetivo muito singelo. Nessa importante epístola, Paulo escreve aos Romanos sobre a vida no Espírito que é dada pela fé aos que creem em Cristo. O apóstolo reafirma a grande bondade de Deus e declara que através de Jesus Cristo, Deus nos aceita e nos liberta do nosso pecado. As verdades contidas nessa epístola, Paulo estava escrevendo aos judeus e aos gentios que estavam na igreja de Roma. Todo mundo sabe que a cultura do Império Romano naquela época era uma cultura abominável diante do Senhor. E Paulo, preocupado com as práticas pagãs
gentio, porque lá no contexto ele tem aqui, né, na epígrafe, a epígrafe que eu li, o assunto da epístola é a justiça pela fé. Lá no contexto ele ressalta a idolatria e a depravação do gentio. E nós estamos vendo hoje aí a idolatria e a depravação. Amém ou não amém? Amém. Então o apóstolo Paulo estava escrevendo aos romanos, alertando eles para não voltarem à prática pecaminosa, mas andarem em santidade diante do Senhor. Então, queridos, o poder, mas pastor, amém, estou entendendo. Pastor, o que é de fato e de verdade o poder sobrenatural do Evangelho de Jesus Cristo? Tem como o Senhor descortinar rapidamente, esmiuçar e destrinchar isso aí rapidamente para a gente poder entender? Sim, irmão, acompanhe comigo. O poder do Evangelho, descrito no texto e no contexto que nós fizemos menção, é uma energia divina. Aconteceu isso contigo? É o que aconteceu com o personagem, na ilustração e comigo. Quando eu comecei a ter experiência e o privilégio de ouvir, e a Bíblia fala que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu recebi uma energia sobrenatural que eu não tinha sentido quando eu era do mundo. Eu sentia a dose mais forte. Era Jesus, porque até então era a dose da maconha, de mãe, não vai nem falar. Mas a gente entende, vocês entendem? Eu senti uma energia sobrenatural enraizando dentro de mim. Eu falei, peraí, tem alguma coisa. Então o evangelho sobrenatural que nós acabamos de ler é uma energia divina que transforma radicalmente o ser humano de dentro para fora. Amém? Começa de dentro para fora. Amém ou amém? Quem está entendendo, diga amém, diga graças a Deus. Então, irmão, é uma transformação radical. Cada palavra, cada mensagem, cada ensinamento, cada lição ia me transformando, ia me movendo, ia me calibrando, ia me transformando, ia quebrando o velho homem, me transformando numa nova criatura em Cristo. Então é uma transformação radical do ser humano de dentro para fora, libertando da condenação do pecado. Ah, louvado seja o nome do Senhor, e renovando a sua mente. Quando fala renovação da mente, a gente vai lá no contexto, ali no 12 mesmo, no capítulo 12 de Romanos, diz que, olha que coisa linda. Rogo, pois, irmãos, olha aí que maravilha, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o contexto, que maravilha. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja, boa, que maravilha, ou seja, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra foi um impacto dentro da minha alma e com toda certeza aconteceu comigo, contigo, com aquele personagem que nós acabamos de narrar. Olha, rogo, pois, irmão, que apresenteis, que maravilha é o que nós estamos fazendo aqui, apresentando nosso corpo como sacrifício, nesse culto racional. Amém? Então eu quero agora, irmão, mais uma vez, o poder do Evangelho. Ele opera salvação, muda a direção, porque eu vivi em vários tipos de caminho. Qualquer beco eu estava entrando, o personagem também não era diferente, a gente entrava em qualquer roda de confusão, tudo que era banalização a gente estava no meio, mas o poder sobrenatural do Evangelho opera a salvação, muda a direção de vida, tira você das trevas e traz para a gloriosa luz que é a Igreja de Jesus. Transformou o meu ser, o nosso caráter, transformou o meu temperamento, que era todo desajustado, irmão. Eu não tinha controle do meu temperamento, nem da minha personalidade. Sabe como é que é a forma de carioca, né? Metido a ser malandro e valente. Só Jesus, para ter misericórdia, para ter salvado esse homem aqui. Louvado, mas o poder do Evangelho penetrou no âmago da nossa alma. E hoje nós estamos aqui para glorificar o Senhor na beleza.
Então, o Evangelho, o poder do Evangelho tem essa capacidade sobrenatural de transformar o caráter do homem. O homem pode ser o mais vil pecador, mas quando tem encontro com esta palavra, ele se transforma no homem de bem. Amém ou amém? E as principais formas que incluem a transformação do homem. A primeira, revendo aqui uma análise clínica do texto, a gente encontra que o poder transformador do Evangelho, ele traz uma transformação interior e espiritual, né? As trevas que outrora agiam em nós, abrem um clarão de luz e aquele poder divino nos transforma tanto interior como espiritualmente. Ele renova a nossa mente. Isso aqui então foi maravilhoso. A mudança, o clique na minha mente, eu falei, meu Deus do céu, eu não acreditava, e creio eu, personagem, que eu fazia tanta coisa que era abominável ao Senhor. Como pode eu, racional, sabendo ler, escrever, com estudo, e fazer tudo aquilo e não saber que estava desagradando aquele que me criou, com tanta música aí? A mente mudou, irmão, com a palavra e a presença do Espírito Santo. Caiu a ficha, eu falei, como pode um ser humano racional que tem a habilidade de pensar e de discernir o que é certo e o que é errado, fazer o que eu fazia diante do meu Deus que nos criou com tanto amor, coisas abomináveis. Eu até senti um gemido de mesmo, como pode? Mas a mente transformada, ela muda o rumo da sua vida. Amém? Então muda de vida o propósito, ela muda você também, ela transforma você até comunitariamente, irmão, para saber viver em comunhão. Ela também dá um impacto social e universal e nos dá esperança de vida. Agora presta atenção aqui, irmão. O primeiro poder sobrenatural do Evangelho. Na minha vida e na vida daquele da qual fizemos tal ilustração. O primeiro milagre, você deve concordar comigo. Que o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, foi que eu procurei conhecimento e ouvi a palavra de Deus. Eu que acabei de vir aqui, de sorte que acabei pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Foi me chamar, ele aqui na escola dominical, a gente estava falando de estratégia para como ganhar. Sabe, os irmãos não se escandaliza não. Mas a estratégia. O pastor que migrou para Jesus, em vez dele, sabe como é que ele me convidou para a igreja? Aí, mano, vamos lá na igreja, vamos lá, vai estar na igreja. Ele me chamava 10 vezes, eu ia. Aí, vamos lá que eu vou te apresentar uma morena. Olha a estratégia dele. Como é que é? Vamos lá. Aí, estou aqui querendo me apresentar Jesus, não só, mas vamos lá que eu vou te apresentar uma morena. Não, como? A minha mãe me chamou. Porque ele me chamava para ir lá conhecer Jesus, ele me convidou para conhecer uma morena. Olha só, a estratégia dele. E nunca mais saiu da presença. Ele não conhecia a morena, mas conhecia Jesus. Amém. Cadê a morena? Jesus. Ah, tá bom, que maravilha. Vou casar com ele, porque ele é maravilhoso. Estratégia, né? Até esqueci, mas agora viver ele é fora. Então, irmão, é a palavra. O Espírito Santo me convenceu do terminado das vistas, porque a palavra que nós temos esse privilégio de ler, reler, de meditar a palavra, para ser meditada, né, querido? Né? Pega a gente de Cristo, né? A condição do homem, o caminho da salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A condenação dos pecadores, a felicidade dos cristãos, suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia, querido, leia, releia o tempo que você tiver aqui na terra. Para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animar. O pastor sempre diz aqui, eu gosto sempre de repetir a palavra de Deus, eu sempre vejo como um manual de conduta humana, de ética, moral e espiritual. Amém ou amém? Toda vez
Você estiver diante desse exemplar, você está diante do manual. Porque outrora eu não sabia como lidar com a vida e vivia a vida de pecado. Mas como eu uma vez não tive o privilégio de conhecer a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, quando eu tive o contato com esse manual e esse personagem a mesma coisa, mudou o rumo da nossa história. Palavra é a palavra e a gente não cansa. Então eu considero a palavra esse como o nosso manual. Toda vez que eu estou diante dela, eu vou lá no manual porque eu estou precisando me ajeitar nesta área aqui. Na verdade, o pastor comprou esse som aqui, ele não veio com o manual, pastor? Mas sabia que nada tem propósito. Eu não sei lidar com a família lá, tem. Pastor, eu não sei lidar com a igreja, eu não sei lidar com os irmãos que isso. A Bíblia tem solução para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, aqui algumas palavras que ficaram cravadas na alma. Eu queria compartilhar com os irmãos por alguns versículos que me segurou na cadeira. Eu falei, daqui eu não saio e daqui ninguém tira. Porque essas palavras eram como um bálsamo na minha alma. Porque ela no mundo a gente só vê o que não presta. É só mentira, enganação. E você, quando entra nesse ambiente e tem esse privilégio de ouvir a palavra de Deus, que maravilha. Então, uma das palavras que me chamou logo a atenção, todo mundo conhece, que é considerado o texto áureo da Bíblia, né? Quando eu vi esse versículo, na memória eu gravei ele, irmão. João 3,16. Cravou na minha alma. Que Deus amou. E lá no fundo a gente não ouvia nunca esse tipo de palavra que Deus amou o mundo. Lá no mundo não tem nada de... Ah, que maravilha, irmão. E aquelas palavras foram enxertando a minha alma. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma e de tal maneira deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, querido? Conhecereis a verdade, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque o homem errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. E aí a gente hoje, graças a Deus, que nós não estamos mais nessa situação. Hoje nós somos conhecedores da palavra de Deus, me transformando, e foi me dando um versículo também que me chama muita atenção, que era compartilhar com os irmãos, 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus é o que, irmão? É divinamente inspirada. Olha só, quando eu vi esse versículo, falei, então quer dizer que ela é divinamente inspirada e proveitosa. E eu fui prestando atenção, proveitosa para quê? Para quê? Para ensinar, irmão. Eu falei, opa, então eu vou aprender. Para ensinar e para redaguir. Eu fiquei questionando, o que é redaguir? Redaguir é você replicar, pedir resposta. É você pedir repreensão, réplica. Eu falei, amém, estou entendendo. Para corrigir. Eu falei, opa, é o que eu estou precisando de correção. Porque eu sou um pecador, né? Me corrige porque eu não sei viver uma vida de santidade. Então, a Bíblia, ela veio para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, irmão, né? Quem é homem de Deus aqui? Amém? Para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. João 5,39. Examinai a Escritura, porque vós cuidai nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sim, diz o Senhor. Examinai. Está vendo o que Deus está mandando? Ele não está mandando ler, está mandando examinar. Né? O João foi lá no médico para ele receber o diagnóstico, tiveram que fazer um exame profundo dele, né? Assim é a Bíblia. Não é para ver, é para examinar. Deus está falando, examinar a Escritura, porque vós cuidais, ter nela a vida eterna, e são elas que devem testificar. Está falando, a Bíblia, que nós temos aqui o privilégio, ela é cristocêntrica, né? Se algum pregador aqui falar eu o tempo todo, cuidado. Se Cristo não estiver inserido no texto, no contexto, a Bíblia é cristocêntrica. Nós estamos aqui falando do Salvador. Não estou falando de mim nem de você, estou falando daquele que me salvou. Glória a Deus. Ela é cristocêntrica, porque hoje em dia a gente vê muito eu. A única vez que eu digo eu sou de Cristo. Eu sou servo. Se um dia sair eu da minha boca, você vai ver, eu sou Cristo. Eu sou servo. Mas agora eu sou.
Eu estou aqui, eu estou aqui no outro, cuidado. Aqui não é lugar do seu eu. Aqui é o lugar daquele que me salvou. É ele que tem que ser glorificado e exaltado aqui. Que eu suba e apareça e ele cresça. Aleluia. Assim que deve ser. Se não é ele aqui comigo, eu nada sou e nada posso fazer. Então vocês estão entendendo, querido, que o primeiro processo sobrenatural do Evangelho é o quê? Ouvir de sorte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Que maravilha, irmão. Então ouça dia e noite, noite e dia. Não perca tempo, irmão, com o TikTok, não perca tempo com essas redes sociais que não leva a nada a ninguém, não edifica nada. Mas ouça a palavra constantemente para que nós possamos ser melhor a cada dia. Porque só ela, que ela nos confronta e nos constrói para uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Entendeu? Diga amém, diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Mas também posso fazer Jesus que ele merece. Aí pode. Hebreus 4:12, a palavra que Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada afiada de todo mundo, que penetra até a divisão da alma, junta e metula, e apta para discernir, olha só, a intenção da mente humana, do coração. Olha, ai Jesus, que maravilha! A palavra de Deus aqui, ela corta, né? Primeiro ela me cortou para depois cortar a igreja. Vê que ela corta e diz, olha lá. Que maravilha, né? Primeiro ela trabalha em mim, aí diz, agora passa para frente, passa para frente. Até aqui, irmãos, entenderam qual é o primeiro processo que levou a mim, que levou a você, e esse personagem, a mudar o rumo da história dele? Conhecimento de palavra, que maravilha, irmão. Igreja que não tem escola dominical, sai correndo, irmão. Igreja que não tem estudo da palavra, sai correndo. Porque o objetivo dela não é salvação, não é ensinar. É só... Todo mundo sabe, né? A gordura e a lã da ovelha, não é o nosso caso. Aqui nós estamos preocupados em levar a igreja a ter um conhecimento para não ficar perdido, nem ser pego desprevenido aí fora. Então vamos lá. Então, mais uma vez. O segundo poder sobrenatural do Evangelho. Quando você ouve exaustivamente a palavra, o que acontece comigo e com você? Vamos lá, enquanto aconteceu com o personagem. Adquiriu o quê? Vamos lá. Me ajuda a pregar. Eu ouvi. Estou ouvindo. Cada vez que eu ouvo, vai adquirindo dentro de mim o quê? Qual foi o que nós lemos lá? De fé em fé? Fé, irmão. Pronto. Quanto mais eu ouvia, mais fé eu tinha naquele que me chamou, naquele que me salvou. Mais perto eu queria estar perto dele. Quanto mais você ouve, mais fé vai acrescentando no teu coração, é verdade? E aquilo foi me dando uma fé, irmão, que outrora eu era que nem Tomé, eu só acreditava vendo. Não acredito, não. Se me mostrar, eu acredito. Mas quando eu comecei a ver, eu dizia, não. Fé é olhar para o invisível e crer no impossível, irmão. Amém, irmão? É que sem fé, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que Deus existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, Hebreus 11 já vai dizer, Hebreus 11 é considerado, né, a galeria dos heróis da fé, e a gente aprende com eles. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a convicção das coisas que não se vê. Esse é o segundo processo. Você passou por isso, querido? Então, um detalhe aqui, irmão. Para que a gente vai chegar nesse ponto aí? Vamos lá. Segundo, poder sobrenatural da fé foi o quê? O primeiro foi a palavra. O segundo é o quê, querido? Fé. Amém ou não amém? Amém. Isso. A fé, ele traz a existência o impossível de Deus. O centro do ensinamento de Jesus. Como eu falei, a Bíblia é cristocêntrica. O centro do ensinamento de Jesus era a fé. Por quê? A fé opera milagres. Quem já teve milagre aí? Olha aí, irmão João. Deixa eu contar os milagres que Deus fez aqui. Te mata aí. É para virar uma vigília. Vou me dar um toque aí, tá? A fé, repete comigo, opera milagres. Milagre, levanta a mão aí. Opera milagre, irmão. Quer ver milagre? Creia.
ainda que não veja, ainda que você não enxergue, mas acredita sem reclamar e sem. Não murmura. A fé é algo tão tremendo, é tão maravilhoso que ela não questiona. Quem tem fé não questiona, irmão. Eu estou numa situação, você pode estar rodeado de problema, e tu olha a sua volta e não vê, mas a fé, irmão, não questiona. É assim que eu amo. Se eu contar para vocês o que eu estou passando, mas não vale a pena, porque eu estou vivendo. Melhor viver na fé, porque se eu deixar me levar pelo que está acontecendo à minha volta, eu vou duvidar do poder de Deus. Então é preciso crer para me poder ver o que Ele vai fazer. Amém? Então fé. A fé opera milagre. A fé promove santificação. A fé revela as qualidades, dons e talentos. A fé garante salvação. Glória. Terceiro, poder sobrenatural do Evangelho. Amém? Presta atenção. Vamos aqui rever aqui. Primeiro, nós tivemos o privilégio de ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Adquirimos fé. Aí eu fui caminhando aos poucos, mesmo me arrastando, e aquele personagem também, porque não é de uma hora para outra, isso é que é um tempo. Há pessoas que têm uma conversão rápida, tem outras que têm movimento lento, é verdade? Então, quando eu passei por esse processo, eu tive o privilégio da palavra, adquiri fé, criou algo dentro de mim, criou dentro de você também. Me ajuda lá, o que foi? Automático. Ouvi a palavra, amém. Aceitei Jesus de bom grado como meu único e suficiente Salvador, adquiri fé. Aí quando eu revi, criou em mim arrependimento, amém, irmão? Pastor, nem sei o que é isso. Eu sou nascido e criado na igreja, eu sou de berço evangélico, cuidado comigo. É isso que eu estava querendo. Que muitas das vezes, isso daqui eu já falei para ele, é criado no evangelho, vai ter que se arrepender dos seus pecados. Eu criado, meu pai é pastor, né? Não é verdade? O senhor é desse evangelho? Isso tem que vir arrependimento, irmão. Mas eu não fiz, não vai ser criado nunca, eu não vou deixar. Mas nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Querendo ou não, por mais que seja criado em Betlém, nascemos com uma natureza pecaminosa. Então, quando eu tive esse privilégio de receber todo esse conceito da paz de Deus, me deu um arrependimento, irmão. Eu falei, meu